Quero convidar você a abrir Mateus, capítulo de número 25, versículo 31 até o 46. Mateus 25, do versículo 31 até o 46. Tome por hábito, está travando hoje, trazer sua Bíblia, impressa, papel, caneta, isso vai ser saudável para você, irmão. Mateus 25, do 31 até o 46, a palavra do Senhor Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo, que tudo que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiros, necessitados de roupa, enfermo ou preso, e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esta palavra. Nós estamos em uma série aos domingos, a série O Básico da Fé Cristã. O que é base, o que é o alicerce da fé cristã. Nós estamos falando sobre o óbvio da fé cristã, irmão, porque o óbvio também precisa ser dito, principalmente nos dias de hoje, aonde o evangelho que está sendo pregado é um evangelho distorcido. É um evangelho onde prende os ouvintes, os praticantes nessa terra. É um evangelho onde promete que os bens do Senhor só será para essa terra, só para esse presente século, como a Bíblia chama. Mas o evangelho de Jesus, sim,
Jesus promete cuidar de nós aqui. Jesus promete que todos os dias Ele olharia para nós e supriria todas as nossas necessidades. Mas o Evangelho de Jesus não diz respeito a estar preso nessa terra. O Evangelho de Jesus diz respeito a uma esperança, que é, a qualquer dia, a qualquer hora, Jesus Cristo vai aparecer nos céus e vai reunir com Ele os seus filhos. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, irmãos? Ele é o Senhor? E nesse capítulo 24, os irmãos que gostam de ler e estudar a palavra de Deus sabem que no capítulo 24 Jesus fala dos fins dos tempos. Aqui ele vai dizer como seria o princípio das dores. Aqui ele diz como seria os últimos dias. E ele diz, vai ter guerra, rumores de guerra, pandemias, vai ter, o amor de muitos se esfriará. Eu pergunto para você, está muito longe esse dia, irmão? Parece que Jesus está descrevendo o jornal de amanhã. Billy Graham falava isso. Billy Graham dizia que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã, irmãos. Jesus descreve, e tudo que Jesus descreveu está acontecendo. E depois de ter dito como será o fim do tempo, os fim dos tempos, como é que a gente poderia observar e ver que Jesus estava voltando, ele vem agora e conta 3 parábolas no capítulo 25. Ele conta a primeira parábola, ele fala das 10 virgens, que é a preparação de um casamento, de um casamento mesmo. E nessa preparação, 10 amigas da noiva, do noivo, estão ali preparadas. E elas levavam consigo lâmpadas, porque o encontro delas era à noite, para celebrar o casamento. Mas a Bíblia ela divide em 50%. 50% ela chama de loucas. Eram mulheres imprudentes, que não levaram azeite com elas, sobrando. Elas só andaram com o azeite que estava na lâmpada, e uma hora o azeite acabou. E que hora foi que o azeite acabou? Quando o noivo chegou. E elas pediram para as outras e disseram, não posso te dar. Por quê? Porque o azeite é individual. O azeite eu busco, eu compro, eu vou atrás. Já cabe uma pergunta para nós aqui, irmãos. Como está o nosso azeite? Está acendendo, brilhando a nossa luz? O azeite era um combustível da lâmpada que elas carregavam. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, que nós deveríamos tomar cuidado para que a luz que há em nós não fosse trevas. A luz só se torna trevas se o azeite acabar. Tem azeite aí, irmão? Ele continua e ele conta a segunda parábola, que é a parábola dos talentos. Ele conta que há um dono de fazenda, um proprietário, deu 1 talento. A outro deu 2 talentos e a outro deu 5. O que tinha 5 talentos multiplicou por mais 5 e foi chamado de prudente. Foi chamado de um servo que soube aproveitar o talento que o dono tinha dado. E ainda, além de receber elogio, foi convidado para entrar e ser salvo com o dono ali dos talentos. O segundo multiplicou, recebeu 2, granjeou, negociou, ganhou mais 2, 4 talentos. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, você lembra o que ele fez? Diga assim, enterrou. Enterrou, porque ele disse assim, eu sei que tu és um dono muito severo, por isso eu quis preservar.
Eu quis te entregar o talento que você me deu, como eu recebi. Então eu enterrei e esperei só você voltar. Achando que estava o máximo. Achando que iria receber elogio. Sabe o que o dono do talento disse? Você deveria ter pego esse talento e colocado na mão dos banqueiros, porque eles iriam multiplicar. Ou seja, irmão, se Deus te deu um talento e você não vai usar, coloca na mão de quem vai usar, irmão. Coloca na mão de quem vai multiplicar, e mesmo assim, Deus ainda vai achar certo o que você está fazendo. Para esse que enterrou, o dono disse: servo mau e negligente, irmão. E fechou a porta do céu para ele. Mas o foco da mensagem de hoje, estamos falando sobre o básico da fé cristã, é a terceira parábola que a gente leu, que está também atrelada à volta de Jesus, a como ele nos receberá como salvos ou não. E essa terceira parábola, ele fala aqui do julgamento das nações. E ele diz e nos ensina que só existem dois tipos de pessoas no mundo: bodes e ovelhas. Esta prática, ela não foi Jesus que inventou isso. Se lembra lá no Velho Testamento? Davi se colocando como ovelha no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava dizendo: eu sou ovelha do pasto de Deus. Mas Ezequiel, no capítulo 34, ele já faz essa divisão especificamente. Ele diz: existem sim as ovelhas do pasto de Jesus, de Deus, mas existem também os bodes, irmãos. Nessa noite, sabe qual é a mensagem para nós, irmãos? É o básico da fé cristã. Estamos vivendo como ovelhas do pasto de Jesus? Eu e você temos vivido como ovelhas do pasto de Jesus? Há várias características. Se você pegar na internet, tem várias mensagens que eles vão falando as características, né, da ovelha e do bode. Olha, porque o bode, ele é muito rebelde. O bode, ele vem para cima, ele não aceita. Quando ele está doente, em vez de ser tratado, ele sai dando cabeçada em todo mundo. E é interessante todas essas verdades. Fazer um paralelo é muito importante. Mas Jesus não colocou nenhuma outra característica para se definir se é bode ou ovelha, senão uma única característica. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Jesus só colocou uma característica para saber se eu e você somos bodes ou ovelhas do Senhor. Qual foi essa característica? É bom a gente ler todo o texto. O texto, Jesus diz, vamos ler aí, Luiz, vamos pegar o versículo de número 35. Olha só a característica. Primeiro, ele vai falar com os justos, porque os justos vão responder. Os justos são justificados por Cristo, consequentemente são ovelhas. Olha a característica: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Próximo versículos. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Olha só a característica. Então entenda aqui, irmão. Jesus definiu como única característica para saber se você é bode ou ovelha, a tua preocupação com o próximo. A única característica para sabermos se realmente somos ovelhas do pasto do Senhor é como está a nossa preocupação
com o próximo, com aquele que está vivendo próximo de nós, irmão. Não é pelo tanto que eu venho do culto, pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu conheço da Bíblia. Jesus disse que é pelo cuidado com aqueles que se aproximam de nós, é que vai definir se somos bodes ou ovelhas, irmão. E isso aqui é importante, sabe por quê? Porque a gente vive em um tempo onde nunca se olhou tanto para si mesmo como nos nossos dias. Aonde a cultura do que a gente chama de narcisismo, de egoísmo, está tão latente, irmão. Jesus falou isso no capítulo 24. O amor de muitos esfriaria. Irmão, todos os dias a gente passa por gente necessitada, vem gente necessitada do nosso lado. Todo dia tem alguém precisando, e às vezes é do nosso convívio, e está precisando de roupa, está enfermo, está precisando de cuidado. O que a gente tem feito, irmão? Mas é interessante que a gente está ouvindo essa mensagem, e aí a gente pensa assim: opa, bom saber disso, agora eu vou me policiar. Eu vou sair, que nem o Silvio Santos, o aviãozinho. Não é isso que Deus está falando. Vamos pegar agora uma árvore, uma macieira, maçã gala, né? Tem umas mais chiques, vermelhona, tem umas bonitas, né? Eu te pergunto, alguma árvore já bateu lá na sua casa? Quer maçã? Ó a maçã aí. Não. Ela está lá no lugar dela. Hoje está na feira, né? Está no mercado. Mas quando você necessita, você faz o quê? Vou ao mercado, quero comer uma maçã. A necessidade vem e você vai. Olha o que Deus está falando aqui, irmão. A necessidade, a vontade de comer uma maçã vem, você vai aonde você vai conseguir. Sabe o que significa isso? Os necessitados, os enfermos, o quem está com fome, o que está sem roupa, tem que vir a nós, irmão, esperando receber, como uma macieira, como uma árvore frutífera. Agora, se a gente já está repelindo as pessoas, irmão, algo está errado. Ninguém tem medo de ovelha, as pessoas só têm medo de bode. Ninguém tem medo de ovelha, irmão. Agora, de bode. O interessante é, como eu disse, não pode ser algo forçado. Tem que ser algo, lembra lá, ovelha também, fala de ovelha. Isaías capítulo 1, versículo 18. A promessa era, Jesus viria, o sangue dele iria nos purificar. Vamos pôr esse versículo, Luiz? Isaías capítulo 1, versículo 18. É interessante isso aqui, irmão. Porque fala do processo de santificação inicial e fala do processo de santificação na caminhada. Olha só, venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata. Escarlata era uma tinta muito forte, irmão. Vermelho. Eles se tornarão brancos, primeiro, neve. Da onde vem a neve, irmão? Diga, do céu. Vem do alto. Santificação inicial. Quando a gente recebe a Jesus, vem a brancura do alto. Nossos pecados são perdoados. Vem do alto, vem do céu. Só que a neve, ela é rápida, né? Ela seca, se a temperatura esquenta, ela passa. Como que resolver isso então? Vamos seguir o texto. Sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura,
eles se tornarão como a lã. A lã vem da onde, irmão? E como que nasce? Diga, de dentro para fora. E é algo que permanece mais tempo do que a neve, irmão. É natural. A brancura que agora, depois de servir a Jesus, nós devemos ter, tem que ser algo produzido em nós. O que veio do céu já foi no começo. Agora o Espírito está dentro de nós. Agora vem produzindo de dentro para fora. Dá para entender o que Deus está falando, irmão? O justo pratica justiça. O justo anda em justiça. E ele dá o exemplo da ovelha, irmão. Mas voltando para Mateus capítulo 26, 25, o versículo 36, Luiz. O interessante, irmão, o 37 na verdade, Luiz. Olha que interessante, eu achei interessante aqui, irmão. E é isso que você tem que entender. Vai fazer sentido o Isaías capítulo 1, versículo 18. Porque quando Jesus fala com os justos, eles se espantam. Eles não sabem quando foi isso. Olha só, então os justos responderão: Senhor, quando? Quando que foi isso que eu não lembro? Sabe o que é isso aqui? Porque não foi algo programado. Sabe o que é isso? Não foi algo que eu falei, tal dia eu vou ajudar fulano, tal dia eu vou ajudar ciclano, olha, tal dia eu vou ser bênção para a vida de alguém, tal dia eu vou ser bênção para a vida do outro. Não. Sabe por que eles se espantaram? O justo se espanta? Porque é natural. Eu fiz, mas eu não fiz esperando receber salvação. Eu fiz, mas eu não fiz esperando receber algum benefício de Deus. Eu fiz porque é natural. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite, irmão? Eu sei porque muitos estão frustrados. Eu sei porque essa geração está frustrada. Sabe por que é? Você não vai ficar de mal comigo, não? Porque nós estamos vivendo pensando apenas em nós. Estamos vivendo egoístas. E eu falei aqui algumas quinta-feira atrás, ou no domingo passado, irmão, aonde se revela esse egoísmo? Em nossas orações. Eu dobro o meu joelho, eu não consigo passar mais de 5 minutos sem pedir nada para Deus. Eu não consigo fazer uma oração sem colocar um pedido nela, irmão. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e você só ficou adorando a Deus, irmão? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e só levantou a mão dizendo: Tu és grande, Tu és Senhor, Tu és Rei, Tu és o glorioso? Qual foi a última vez, irmão? Ou toda oração que a gente faz já é pedindo, já é chorando, já é dizendo: não está vendo o que eu estou passando, não? Nós somos igual os discípulos quando o barco está virando lá, irmão. Olha só o atrevimento desses homens. Eles batem em Jesus assim e dizem: ei, você não está vendo que nós estamos perecendo, não? Quando a gente lê o texto, a gente pensa que foi brando que eles falaram: Jesus. Não, esses homens foram ignorantes, irmão. Esses homens foram brutos. Eles chacoalharam Jesus. Você não está vendo não o que a gente está passando? Não está vendo que a gente vai perecer aqui não? Jesus levanta, repreende o vento, acalma o mar e dá uma lição para eles: homens de pequena fé. Qual foi a última vez, irmão, que você chegou no culto só para agradecer? Uma curiosidade sobre a lã também, irmão. É de dentro para fora, é natural, mas não é para si mesmo.
A lã não é produzida para si mesma. Daqui a pouco o pastor olha e diz: está crescendo demais essa lã, deixa eu rapar aqui. E vai ser produzido muitas roupas lindas com elas. O fato é, nessa noite, irmão, ovelha produz naturalmente benefícios, cuidado para o próximo. Sabe por que a nossa oração não está sendo ouvida, irmão? Porque nós estamos subindo como Ana, de ano em ano. Me dá, me dá, me dá. Me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Para que você quer, Ana? Está vendo não? Olha aqui minha opositora aqui. Olha a Penina. Penina está zombando de mim. Eu preciso ter um filho também, porque eu vou mostrar para ela. Então não vai ter. E há algo interessante no texto que fala de Ana, irmão. Sabe o que é interessante lá? Que diz assim, ó: Deus fechou a madre de Ana. Deus impediu que Ana tivesse filho. Porque ele é mau? Porque ele é ruim? Não, porque ele trata primeiro em nós e faz a gente entender que não é sobre nós. Viver nessa terra não é sobre nós, irmão. Viver nessa terra não é sobre o que a gente vai fazer. Deixar um legado, ele é automático, é natural. Todo legado que é forçado é um legado ruim. Os homens que fizeram questão de marcar a história foram homens ruins. Foram homens maus. Mas aqueles que naturalmente a lã foi crescendo. Quando passava, alguém dizia: ali vai uma ovelha do pasto de Jesus. Com quem mais, irmão, nós estamos se identificando? É interessante, Jesus fala também na sequência, versículo 40, Luiz. O rei responderá: em verdade lhes digo, tudo que vocês fizeram a alguns desses meus irmãos, a mim o fizeram. Irmãos, a Bíblia diz que, sem saber, alguns podem receber anjos na sua casa, sabia? Sem saber, você pode hospedar anjos na sua casa. Agora, sabia que a gente pode também abençoar, alimentar, ajudar um filho de Deus, irmão? E a gente já deixou várias e várias oportunidades passarem? Sabe por que estamos frustrados, irmão? Porque a gente só pensa no que a gente precisa. Sabe por que estamos frustrados, irmão? É porque Deus nos chamou e nos deu um talento em nossa mão para multiplicar. E você só multiplica quando trata com outras pessoas. Quando você negocia um pouquinho com outras pessoas. Sabe por que estamos frustrados, irmão? Porque o nosso problema é maior que o do outro. Sabe por que estamos frustrados, irmão? Porque queremos usar o que Deus nos deu da forma que queremos. E Deus diz: a ovelha aproveita oportunidade, irmão. Quantas pessoas têm ido até você, irmão, e você não tem aproveitado a oportunidade? Eu não estou nem falando que a gente passa de largo, hein, irmão?
Esse aí é o Espírito Santo, a intimidade com Deus vai te fazer. Para, volta, liga. É o Espírito Santo. Só que a gente só quer viver essa parte. Se Deus mandar, eu vou. Se Deus ligar para mim, Deus não vai ligar para você, irmão. O óbvio Deus não fala. Agora, aqueles que estão vindo a nós estamos deixando passar. Nós estamos deixando, depois eu faço. Não é de Deus, não senti no coração. Não é não. Deus está dizendo, quem vai à árvore espera receber fruto. Lembra o que Jesus fez com a figueira? Jesus veio de longe. E isso aqui vai falar o nosso coração, irmão. Jesus está passando com os discípulos, ele olha uma figueira cheia de folhas. E supõe que a figueira que tem folhas tem figo. Jesus falou, é agora. Ele já sabia, né? Mas ele queria dar uma lição nos outros discípulos. Chegando na figueira, não achou figo algum. O que ele fez com a figueira, irmão? Amaldiçoou. Sabe por quê? Porque fica mais feio querer mostrar que tem fruto e não ter, do que talvez não demonstrar tanto e ter um figo lá disponível, irmão. Tem figo aí, irmão? Jesus amaldiçoou. No outro dia, estava sequíssima. Não aparente, irmão, seja. Não aparenta, seja. Tem gente que Deus vai cruzar o seu caminho, irmão. É para você ser bênção naturalmente. Versículo 41, Luiz. Mateus 25, 41, olha lá. Então ele dirá aos que estiverem na sua esquerda, malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Aqui chamou a atenção, irmão. O inferno não é feito para ser humano, irmão. O inferno não foi preparado para ser humano. O ser humano vai porque rejeita a graça de Deus que está disponível, que é Jesus. Olha só o que Jesus disse: apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42, Luiz. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. 44, eles também responderam. Olha que interessante aqui, irmão. Olha que interessante. Já viu aquela... Graças a Deus, em casa a gente não tem esse problema. Mas existem algumas famílias que guardam a melhor louça, a melhor toalha para visita, não é assim? Tem alguma aí? Tem ninguém assim não, né, irmão? Vigia. Não, esse aqui é para quando a visita vier. Essa toalha, essa talher é quando vier a visita. Esses homens, esses bodes, que Jesus chama de bode, eles estão dizendo, quando foi Jesus? Sabe o que eles estavam dizendo assim, ó, aqui, ó? Se Jesus tivesse mesmo ido na minha casa, eu tinha tratado ele bem. Se eu e você soubéssemos, irmão, que amanhã Jesus viria na nossa casa, e aí? A gente nem ia trabalhar, Michele. Vamos lavar toda a casa, vamos pôr tudo para baixo, olha, tira essas coisas daqui, essa coisa quebrada, Jesus está vindo aí. Cacá, desce aquelas louças lá, aquela que a gente ganhou no casamento, aquelas de mármore, mármore não, coloca lá, preparava a mesa, Jesus está vindo. Esses homens estão dizendo aqui, ó, se a gente soubesse, Jesus, a gente tinha preparado. Se a gente soubesse que era o Senhor, eu tinha dado a roupa, eu tinha ajudado, eu tinha dado do que comer, eu tinha dado o que beber, eu tinha estendido a mão para o enfermo, eu tinha ido na cadeia visitar, mas eu não sabia. Aí Jesus responde, 45,
em verdade te digo, que tudo que vocês não fizeram, aí dói, né, irmão? Algum desses meus pequenos também não fizeram a mim. Toda vez que a gente deixa de dar fruto, irmão, para aqueles que chegam perto de nós, para aqueles que esperam receber algo, nós estamos deixando de fazer para Cristo Jesus. Mas deixa eu te dizer aqui, irmão, não force a situação, tem que ser natural. Tem que dizer, Jesus, deixa, eu quero ser, eu quero dar fruto. Eu quero que naturalmente isso saia de mim, que eu seja bênção naturalmente. Eu quero ser ovelha, irmão. Ninguém escolhe ser ovelha, se torna. Quando você nasce de novo, e quais são os indícios, irmão? Como é que talvez essa noite você fala, olha, as características que eu estou tendo aqui, realmente, são características que não são de ovelhas. Mas eu quero me tornar. Eu quero que o Senhor me transforme. O que eu faço? Comece a pensar menos em si e mais no próximo. Comece a dizer sim para as oportunidades que Deus está colocando na sua vida, irmão. E a gente pensa nisso, a gente só pensa em dinheiro, irmão. Não. Você pode ser bênção para alguém com o seu tempo dedicado. Você pode ser bênção para alguém com um abraço que você tem. Tem alguém aqui que não sabe dar abraço aí? Vamos fazer um curso de como não dar um abraço. Tem aqui que não sabe dizer tô contigo, conta comigo. Tem alguém aqui que não sabe dizer, está precisando de alguma coisa? Menos em si, mais no próximo. Como foi que Jesus demonstrou o seu amor, irmão? Como foi? Doando a si mesmo. Jesus não só disse que amava, Jesus disse, eu vou provar, eu vou sair do céu, vou deixar meu trono, eu vou tomar a forma humana. Irmão, tem alguns estudiosos que dizem, e é verdade, irmão, eu pensando nisso essa semana, é verdade. Foi humilhante a cruz, não foi? Foi terrível a cruz, não foi? Mas pensa agora comigo, irmão. Deus, tendo que ser trocado a sua fralda por uma mulher, é mais humilhante ou não é, irmão? Deus, dono de toda a sabedoria, agora tem que estar sentado na escola para aprender. É mais humilhante ou não é, irmão? Deus, tendo todo o poder, agora ele tem que ser dependente de um pai, de uma mãe para o alimentar, irmão. Mas sabe por que ele fez tudo isso? Porque ele doou a si mesmo para nos resgatar. Sabe por que você está frustrado? Você está pensando só em você. Sabe por que você está frustrado? Que você só pensa o que você não tem, o que não acontece, o que não vai. Se você resolver se doar e viver para o outro, começando na sua casa, as coisas irão mudar. No mínimo, o contentamento do céu vai vir para o teu coração. Vai vir esse contentamento. Você vai dizer, essas pessoas da minha casa vão ser as pessoas mais felizes. Eu abro mão do que eu quero. Eu abro mão do meu sonho. Eu abro mão do meu projeto. Mas essas pessoas aqui vão ser felizes. O que depender de mim. Essas pessoas vão viver da melhor forma. Isso é doar. Isso é ser um cristão, irmão. É doar a si mesmo. Eu não quero saber o que tiver que ser para a minha vida, Jesus vai trazer.
O que tiver que acontecer na minha vida, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, Ele vai lembrar de mim. Agora, quem está do meu lado, eu vou saber o que eu posso fazer para fazer ela mais feliz hoje. O que eu posso fazer para fazer ele mais feliz hoje. Meus pais estão aqui, meus pais estão vivos. O que eu posso fazer para fazer meus pais mais felizes hoje? O que eu posso me doar? Meu avô, você que tem sua avó, seu avô, irmão, se doe por ele. Se doe. Dê o seu tempo, dedique. Dedique, irmão. Viva pelo outro, abra mão do seu, até hoje você viveu, é o meu, eu quero, eu vou, e se prega aí fora isso, a teologia não, mas o ensino da autoajuda é isso, dentro de você tem um leão, você pode. E daqui a pouco você está querendo mudar seu sobrenome aí. Não vou nem falar para qual. Dentro você pode, você vai. Você olha. A Bíblia diz totalmente o contrário. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que a gente é pó. Ele sabe que somos pobres e necessitados, mas nosso Deus é grande. Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Chegou a noite, irmão, de deixarmos o egoísmo de lado. E eu escrevi aqui, irmão, é uma noite de revisão de atitude. É uma noite de revisão de atitude. Menos em si, mais no outro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ficou no seu trono esperando todo mundo ir para o inferno. Foi isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você vem no culto, Deus não espera receber nada, irmão. Deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmão. Último versículo, Luiz, 46, e a gente revisa a nossa atitude, irmão. Revisa a nossa vida nessa noite. Imagina chegar nesse dia aqui, irmão. Imagina chegar nesse dia. O que a gente falou aqui no começo? Só tem 2 tipos de pessoa no mundo, só 2. Bodes e ovelha. Bode dá cabeçada, irmão. Bode é ignorante. Bode se preocupa com si mesmo. É interessante que eu vendo alguma dessas pregações que fala de diferença de bode e ovelha, e uma delas me chamou a atenção, que eu até citei aqui já no começo. Diz que a diferença, os 2 quando estão doentes, o bode e a ovelha. A ovelha, ela procura um lugar no mato e se esconde ali, fica moadinha. Ela fica ali meio que gemendo. Se o pastor não vai lá e cuida dela, e pega ela e leva para cuidar, ela morre ali sozinha. O bode não, irmão. O bode já viu, não sei se você já viu, eu já tive uns amigos que quando estava doente, ele saía dando soco em todo mundo. Misericórdia, é o bode. O bode, quando está doente, ele sai dando cabeçada, tipo dizendo assim, ó, a culpa de eu estar doente é sua, vem aqui. A culpa de eu estar assim é sua, é assim ou não é, irmão? Agora a ovelha, ela está ali, gemendo, com dor, só esperando, pastor, vem cuidar de mim. E quem expressa muito bem isso? O apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 8, versículo 36, Luiz. Olha só o que Paulo vai dizer, da característica. Primeiro ele diz que somos ovelhas. Ele está falando dos justos. Mas olha a característica, Romanos 8, 36. Olha só a característica, olha lá.
Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte. Quando, irmão? Quando? O dia inteiro, todo dia. Somos considerados. Olha, isso aqui é interessante, irmão. Alguém que considera é alguém que está olhando de fora, de longe. As pessoas estão olhando, vê a nossa atitude e diz: é ovelha, é bode. Somos considerados como ovelhas, destinado ao matadouro. E aí, está disposto, irmão? Na semana que o Marcelo foi internado aqui no Hospital Vila Alpina, ele estava vivendo ali uma situação muito terrível, irmão. Naquela semana, Deus estava tratando comigo sobre esse assunto, eu partilhei com ele ali, e a gente celebrou ao Senhor naquele dia, no dia que eu consegui ver ele, depois de alguns dias. E Deus me falou algo, irmão, que marcou a minha vida, irmão. E eu espero que marque a sua vida também essa noite. Deus disse a mim, primeiro a mim, depois eu transmiti ao Marcelo: ovelha não reclama. Ovelha não reclama. Ovelha, irmãos, está na mão do bom pastor. Jesus disse assim, ó: eu não sou um pastor pé de chinelo, eu não sou um pastor meia boca, igual os que tem no mundo, não, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, irmão, quando a gente está calado, indo para o matadouro, achando que somos os tais, estamos fazendo mais do que Deus, Deus está dizendo: você só está sendo recíproco, porque eu primeiro dei a vida por vocês. Não faça isso, não haja como ovelha, achando que iremos superar o que Deus faz. Porque se vivermos assim, e o convite é que vivamos como ovelhas, nós estaremos apenas sendo recíprocos naquilo que Deus já fez. Nós não seremos melhores que eles, irmão. Está disposto a dar a vida pelo Senhor, irmão? Está disposto a passar por esta prova aí, ó? Como ovelha muda ao matadouro? Está disposto, irmão? Sabe por que não teve vitória até hoje? Egoísmo. Está disposto a amar, irmão, quem te prejudicou? Está disposto? Deixa eu dizer aqui, ó, se você não estiver disposto, as coisas não vão mudar. Se você não estiver disposta, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Está disposto a amar aquele que falou mal de você, irmão? Aquele que te prejudicou? Aquele que preparou uma cilada? Está disposto a amar? O convite nesta noite é para que a gente faça uma revisão de atitude, irmão. O Evangelho de Jesus não é sobre nós. O Evangelho de Jesus não é sobre conseguir coisas. O Evangelho de Jesus não é sobre conseguir bênçãos. Não é sobre estar pobre na igreja e sair milionário. Não é sobre entrar sem faculdade e sair formado. O Evangelho de Jesus é de entrar condenado e sair salvo. Entrar bode e sair ovelha. É alguém olhar e dizer: meu Deus, roubava, matava, se prostituía, mentia, se corrompia, e hoje não faz mais nada disso. Ovelha, irmão, do pasto de Jesus. E aí você diz assim: é porque você não sabe o que eu estou passando. E eu te digo: sei, é egoísmo da tua parte.
Como você fala isso? No fim do culto você vai ver, pastor? Não, eu estou falando de mim também. Eu sei. Estou falando primeiro de mim. Ovelha não pensa em si, irmão. Se você só está pensando, se você deixa de fazer algo, porque ninguém pensa em você, você está sendo egoísta. Se você deixa de abençoar, porque ninguém te abençoa, você está sendo egoísta. Se você deixa de estender a mão, porque ninguém estende, porque estamos sendo egoístas. Revisão de atitude. Eu quero orar com você, irmão. Se coloque em pé. Glória a Deus. Eu ouvi essa semana, irmão, uma ministração. E a pregadora, ela disse que na infância dela, o pai dela abusava dela, irmão. O pai dela abusava dela. E ela não via a hora de crescer e tomar um rumo da vida, para aquela situação parar. E Deus preparou para ela estudo, abençoou a vida dela, ela casou, abençoou o ministério dela, abençoou os estudos que ela dava, e ela conseguiu comprar uma casa, ser bem sucedida. E aí os pais dela pagavam aluguel. E o Espírito Santo tocou no coração dela: traz seus pais para morar aqui. E aí? Traz seus pais para morar aqui com a gente? Senhor, esse homem abusava de mim. Esse homem me prejudicou muito, ele me fez sofrer, Senhor. E Deus falou: mas ele continua sendo seu pai? Tudo que ele fez não deixou de ser seu pai. Traz ele para morar aqui. E ela disse que lutou com Deus ali muito tempo, mas um dia ela falou: amém, Senhor, não vai ser fácil para mim. Conversou com o esposo aceitou, trouxeram um pai. E é engraçado que a gente diz: nossa, esse homem deve ter, né, se transformado, sido uma bênção para ela, né? Que nada. Ela dizia ainda que ele pedia mais. Estava na casa dela e dizia: dá um dinheirinho, faz isso por mim. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Já pensou, irmão? E aí? Senhor, é isso mesmo, pai? Eu acho que eu não ouvi direito. Nos últimos dias de vida desse homem, num leito, ele chama ela: filha, tenho algo a te dizer. Pois não, pai. Me perdoa. Me perdoa por tudo que eu te fiz sofrer. Me perdoa por tudo que eu fiz em minha vida para te prejudicar. E o Jesus que você prega, eu quero ele para mim também. Não podia ser antes, né, irmão? Com mais saúde, com mais, né? Podia. Mas o que será que precisa para que a lã seja formado e saia? A gente não sabe o que precisa. Talvez precisa acontecer uma metamorfose dentro de nós que é invisível, que é na dor. Como chama o trabalho das mulheres aqui da nossa igreja?
grupo de pérolas. Você sabe como é, não vou gastar tempo com isso não. Você sabe como uma pérola é formada, né? Dentro ali, como chama aquele trem lá? É ostra? Dentro da ostra. Dizem que entra um grão de areia ali e causa desconforto na ostra. E o mexer, querendo tirar aquele grão, faz com que seja gerado a pérola. Você sabia dessa, irmão? Ovelha não reclama. Peça ajuda para Deus, irmão. Que vivamos de maneira digna, irmão. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Sabe qual é o convite? Uma semana, vamos fazer o teste. Uma semana sem orar, pedindo nada para Deus. Para você. Uma semana sem reclamar com Deus. E aí? A nossa oração não vai conter reclamação, murmuração. Sabe por quê? Jesus disse que quando buscarmos o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas seriam acrescentadas. Ele diz assim, ó: olha para os pássaros, eu cuido deles. Olha para as flores, eu cuido delas. Bem sei eu do que você necessita. Jesus não precisa ser lembrado que a gente precisa não, irmão. Mas faz um propósito: Senhor, eu quero sair daqui como ovelha. Fala com Ele. Ora, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nessa noite, Senhor, ouvimos a Tua palavra e queremos fazer aqui uma revisão de atitude. Estamos frustrados, Pai, porque todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, pensamos o que estamos vivendo, o que estamos passando. E o convite nesta noite é: mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, seremos canal de bênção para outros, seremos árvores frutíferas, seremos ovelhas do Teu pasto. Nos ajude, Pai, para que no último dia, Pai, no dia do acerto de conta, no dia que nos encontraremos com o Senhor, não possamos ser achados com os bodes, não possamos ser, meu Pai, enviados para o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, os anjos caídos. Ajuda cada um de nós, Pai, a se tornar ovelhas do Teu pasto, a se tornar, Pai, a lembrar que é básico, que é a base da fé cristã, ser ovelha. Só existe um pastor, só existe um bom pastor, e esse bom pastor dá vida pelas ovelhas. Nos ajude, nos dê graça, abre nossos olhos, nos ajude, Pai, a sermos como a ovelha muda que vai para o matadouro, mas confia ainda assim no bom pastor Jesus. Nos ajude, Pai, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Que esta palavra ecoe no teu coração, que esta palavra produza em você um espírito excelente, e que nos tornemos ovelhas do pasto de Jesus. Vamos agradecer a Deus por este culto, irmãos, orando mais uma vez pela vida do Marcelo, está se recuperando ainda da cirurgia, de todo o tratamento. Tem algumas outras
situações ainda para definir aí, né, o tratamento do Marcelo, mas sabemos que a mão de Deus está sobre ele. Amém? Glória a Deus. Também orando pela Jéssica e pelo Glauco. O Glauco perdeu a tia dele, irmão, que o recebeu aqui quando ele veio morar aqui em São Paulo. Então, é uma tia bem próxima. Vamos orar para que Deus console o coração do Glauco também, em nome de Jesus. Lembrando, dia 26/10, sábado, 2:30 da tarde, nós teremos aqui a conferência Hag Kids, amém? Todas as crianças, o Dia das Crianças foi comemorado ontem, mas a nossa festa será dia 26/10. Então, venha, traga seu filho, traga os colegas dele, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Dia 26/10, às 14h30, aguardamos todas as crianças aqui, será bênção. E se você pode, não fez isso ainda, irmão, abençoe esse trabalho, procure a Tiara, ela está precisando de mais algumas coisas ali, procure ela, abençoe, porque vai ser bênção esse trabalho. Seja participante em nome de Jesus. Quero convidar meu pai aqui, amém? Para estar fazendo essa oração final. Vamos agradecer a Deus. Passe na cantina, irmão, abençoe a nossa cantina, saia abençoado também, sempre ali um alimento abençoado para a sua vida em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pela misericórdia do Senhor nos concede essa grande vitória. Começarmos a semana com a sua bênção. Glória nos ensinando, né, como temos que agir nessa semana. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor Deus amado, por esta oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pai querido maravilhoso, eu te peço, Senhor, não somente por mim, mas por todo quanto estão do outro lado, Senhor, ouvindo através, meu Pai, desse canal, Senhor, meu Pai querido, maravilhoso, e teu servo, Senhor, Marcelo, também que está em casa, Senhor, eu creio que ele está ligado, Senhor Deus amado, está em comunhão com a gente, Senhor. Pai querido, maravilhoso, eu não sei qual deles, meu Pai, mais está enfermo, meu Pai, mas eu sei que Tu és o médico dos médicos. Não somente peço pelos nossos que estão aqui reunidos, mas peço, Senhor, aqueles que estão de longe, Senhor querido, e também está aqui, Senhor, nesse hospital, Senhor. Se tem algum servo Teu que está lá enfermo, Senhor, eu creio que ele está esperando e está suplicando a Ti, Senhor Deus amado, a Tua vitória, e creio também que ele está sendo usado para clamar por aqueles que estão ao seu lado, Senhor. E nós aqui, Senhor, e eu, Pai querido, em Teu nome, peço, Senhor, que ele seja, Senhor, recebido, Senhor, uma unção do Teu poder, Senhor, e seja curado e usado para a glória do Teu nome, Senhor. E que toda barreira, Senhor, Deus maravilhoso, Pai, que tenta impedir o Teu servo a caminhar, que tenta, Senhor, fazer o Teu servo parar, eu em Teu nome, Senhor, repreendo que saia em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Enquanto eu orava, eu lembrava de uma fala do apóstolo Paulo. Eu, de bom grado, gastarei e me deixarei gastar pela obra do Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, e seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer amém. Cumprimente seu irmão, dê um abraço nele, deseje uma boa semana.